queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos pela doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Esta mensagem que tem o tema: o diabo tenta o Senhor Jesus Cristo no deserto por 3 vezes. A tentação do Senhor Jesus Cristo no deserto. Irmãos queridos, irmãos amados, antes de eu ler a Bíblia Sagrada, vou entregar o recado do Senhor, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem repetir e sem mentira e sem engano. Eu quero fazer um convite todo especial. Desde já, todos estão convidados para fazerem uma visita em qualquer uma das igrejas pentecostais Deus em Amor, no Brasil e no mundo, e passar a congregar. O Senhor vai te abençoar de uma maneira especial. Em Manaus, a sede estadual das igrejas pentecostais Deus em Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar, no centro de Manaus. Temos culto todos os dias, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a vitória. Irmãos queridos, vamos então à leitura da Palavra de Deus. Livro, capítulo e versículo, para nossa meditação com o Senhor. Vamos então, Mateus 4, versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus queridos, meus amados, que palavra poderosa é a palavra de Deus. Este versículo é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Mateus 4, primeiro. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse versículo poderoso da palavra de Deus está em Lucas 4, primeiro. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, Lucas 4:2, por 40 dias, foi tentado pelo diabo. Esta passagem bíblica também está escrita em Marcos 1:12. Imediatamente, o Espírito o impeliu para o deserto. Marcos 1, versículo 13, onde esteve 40 dias tentado
por Satanás. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus foi no Rio Jordão para ser batizado por João, para cumprir com a justiça divina. A Bíblia diz em Mateus 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mateus 3, 14. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado contigo, e vem tu a mim. Mateus 3, versículo 15. Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Esta passagem bíblica também está escrito no livro de Marcos 1, versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Marcos 1, versículo 10. Logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que como pomba descia sobre ele. Marcos 1, versículo 11. Então ouviu-se esta voz dos céus: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Meus queridos, irmãos amados, Deus tinha prazer em Jesus. Por que Deus tinha prazer em Jesus? Porque Jesus lhe obedecia, porque Jesus cumpriu com a justiça divina, se batizando nas águas do Rio Jordão. Meus queridos irmãos amados, quando o Senhor batizou lá nas águas do Rio Jordão, quando ele saiu das águas, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado, aleluia, pelo diabo. Então presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu com a justiça divina. Era necessário ele cumprir com a justiça divina. Era necessário ele batizar nas águas do Rio Jordão. Ele tinha que ser batizado nas águas do Rio Jordão para o cumprimento da justiça divina. E quando Jesus saiu das águas, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, para o deserto, para ser tentado, aleluia, para ser provado pelo diabo. Então presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados. O Senhor, ele foi batizado nas águas do Rio Jordão, para cumprir com a justiça divina. Presta atenção, você que se batizou na piscina, você que se batizou no tanque, você que se batizou levando água com a mão, colocando na cabeça, você que se batizou quando era criança, todos vocês foram enganados, porque esses batismos não existem na Bíblia Sagrada. Não. Você não cumpriu com a justiça divina, não. Você foi enganado. Esses batismos não existem na Bíblia Sagrada, não. O Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu com a justiça divina, se batizando nas águas do Rio Jordão, as águas vivas, águas correntes. E depois que o Senhor, ele foi batizado, aleluia, ele foi levado para o deserto, para ser tentado e ser provado pelo diabo, porque Jesus já estava preparado, porque ele havia se batizado, porque o batismo traz o revestimento, o batismo traz a fortaleza, o batismo traz a capacidade. Então Jesus já estava preparado, capacitado, fortalecido
revestido, preparado, aleluia, para enfrentar o deserto. E lá no deserto, o Senhor estava se revestindo mais e mais ainda. O Senhor estava se fortalecendo mais e mais ainda. O Senhor estava se enchendo mais e mais ainda. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio da graça, da unção e do poder de Deus. E Jesus agora estava no deserto, orando, jejuando, consagrando, aleluia, quando de repente se manifesta, aparece o tentador, que a Bíblia chama diabo, que a Bíblia chama Satanás, para tentar e para provar o Filho de Deus. Mateus 4, primeiro, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 2, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Aleluia! Jesus teve fome. Ele passou 40 dias, ele passou 40 noites, sem comer e sem beber. Então ele teve fome. Agora ele passa pela primeira tentação. O Senhor foi tentado por Satanás. Jesus foi tentado por Satanás. Jesus foi tentado pelo diabo. A Bíblia fala, Mateus 4, versículo 3, o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Meus queridos, irmãos amados, o diabo, ele fez uma tentativa para ver se dava certo. Porque o diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele fez uma tentativa para ver se dava certo. O diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele pega umas pedras, apresenta para o Senhor e tenta o Senhor. Se tu é o Filho de Deus, ele pega essas pedras e transforma em pão. O diabo sabia que Jesus é o Filho de Deus. O diabo sabia que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então, o diabo sabia que Jesus, ele tinha e tem o poder de fazer o que ele quer. Então Jesus tem o poder, mas Jesus não podia obedecer o diabo. Jesus não podia fazer a vontade do diabo. Jesus não fez. Jesus não obedeceu. Porque se Jesus tivesse feito, se Jesus tivesse obedecido o diabo, toda a raça humana estava vencida, estava derrotada, estava perdida. Então Jesus, ele venceu a tentação, ele venceu por mim, ele venceu por você, meu irmão, ele venceu por você, minha irmã, ele venceu por toda a humanidade. Jesus venceu o diabo, ele venceu Satanás, aleluia. O diabo fez uma tentativa para ver se dava certo, mas não deu certo, aleluia, não deu certo. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Marcos, que o endemoniado gadareno disse que Jesus é o Filho de Deus. Se o demônio sabe que Jesus é o Filho de Deus, então o diabo também sabe que Jesus é o Filho de Deus. Então Satanás também sabe que Jesus é o Filho de Deus.
Mas ele fez uma tentativa para ver se dava certo. A Bíblia diz no livro de Marcos 5, versículo 5, andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Marcos 5, versículo 6, quando ele viu a Jesus de longe, correu e adorou-o. Marcos 5, versículo 7, clamando em alta voz, que tenham contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, eu juro-te por Deus, que não me atormentes. Aleluia. Marcos 5, versículo 8, e Jesus me disse, sai desse homem, espírito imundo. Tu presta atenção que os próprios demônios chamaram Jesus Filho do Deus Altíssimo. Então, se os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus, então o diabo também sabe que Jesus é o Filho de Deus. Satanás também sabe que Jesus é o Filho de Deus. Mas o diabo fez uma tentativa. Se tu é o Filho de Deus, pega estas pedras e transforma em pão. Irmãos queridos, irmãos amados, então, Satanás sabe muito bem, conhece muito bem que Jesus é o Filho de Deus, mas ele fez uma tentativa para ver se dava certo. Então o diabo tentou Jesus lá no deserto. O diabo está tentando o homem, o diabo está tentando a mulher, o diabo está tentando os moradores da terra, os moradores do mundo. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Presta atenção, irmãos queridos, que o Senhor, Ele repreende o diabo. Mateus 4, versículo 4, respondeu Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus repreendeu Satanás no poder da palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta passagem bíblica também está escrita em Lucas 4, versículo 3, disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformam em pão. Lucas 4, versículo 4, disse-lhe, respondeu-lhe Jesus, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Meus queridos, irmãos amados, o Senhor Jesus, para combater o diabo, para combater Satanás, ele usou a palavra de Deus, que Deus falou para o povo de Israel, através do profeta Moisés. Então o Senhor usou a palavra, porque a palavra é um escudo poderoso, porque a palavra é uma arma poderosa para vencer e combater o diabo e Satanás. A Bíblia diz em Deuteronômio 8, versículo 3, ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias, e que teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor.
Deuteronômio 8, versículo 4, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou teu pé estes 40 anos. Meus queridos, irmãos amados, o povo de Israel estava lá no Egito como prisioneiro de Faraó, trabalhando só pelas coisas terrenas, trabalhando só pelas coisas materiais, trabalhando só pelo pão. E Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto para santificar o povo, para preparar o povo, para o povo poder entrar na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu para Abraão e toda a sua descendência. A Bíblia diz, no livro de Gênesis 13, versículo 15, toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Gênesis 15, versículo 7, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Gênesis 15, 18, naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 17, versículo 8, darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, e perpétua possessão, e serei o seu Deus. Meus queridos, irmãos amados, então Deus, Ele tira o povo lá do Egito. O povo estava oprimido, o povo estava escravizado, o povo estava sofrendo, o povo estava humilhando, o povo estava trabalhando só pelo materialismo, só pelas coisas terrenas, só pelas coisas financeiras, só pelo pão. E Deus tira o povo lá do Egito e leva o povo para o deserto, para santificar o povo, para consagrar o povo, para preparar o povo, para o povo de Israel entrar na terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para Abraão e toda a sua descendência. Meus queridos, irmãos amados, hoje, espiritualmente falando, este mundo é o Egito. Aí está o mundo. Este mundo é o Egito. Aí está o povo padecendo, sofrendo, humilhado, escravizado, oprimido por Satanás, pelo diabo, pelos demônios. Então hoje aí está o mundo sofrendo, padecendo. Meus queridos, irmãos amados, Deus quer tirar você deste mundo. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar o teu cativeiro. Deus quer perdoar os teus pecados. Deus quer santificar a tua vida. Deus quer preparar a tua vida.
para o dia do arrebatamento, para o dia da eternidade, para o dia da salvação, para o dia da vida eterna, com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, então o Senhor, Ele repreende Satanás. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos, irmãos amados, Deus tem o melhor para você. Deus tem uma vida nova para você. Deus tem uma vida de paz, de alegria, de felicidade, uma vida de liberdade. Deus tem o melhor para você. Aleluia! Deus tem a palavra de descanso, refrigério, repouso, de vida. Deus quer abençoar você, meu irmão. Deus quer abençoar você, minha irmã. Hoje você que está sendo tentado, hoje você que está sendo oprimido, hoje você que está sendo escravizado, Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer te dar uma vida nova, Deus quer mudar o teu cativeiro, aleluia, louvado e glorificado em nome santo do Senhor. Então preste atenção, irmãos queridos, irmãos amados, que Satanás, ele tentou o Senhor lá no deserto, apresentando aquelas pedras para o Senhor Jesus, para o Senhor transformar aquelas pedras em pão. Mas Jesus não podia obedecer o diabo. Jesus não podia fazer a vontade do diabo, porque Jesus veio para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Pai que está no céu. E a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai que está no céu, é que não se perca nenhuma vida, é que não se perca nenhuma alma, mas que todos sejam salvos, que todos tenham a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus repreende o diabo, combate Satanás, usando a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos, irmãos amados, aqui neste mundo, a vida é passageira, a vida é temporária, mas com Cristo, a vida é eterna. A vida é eterna. Com Cristo, você vai viver eterno. Tu vai viver para sempre. Nós vamos viver para sempre. Com Cristo, nós teremos a vida eterna. Aleluia. Meus queridos, mas o diabo, ele não se conformou. Ele tenta o Senhor Jesus pela segunda vez. Agora, o diabo também vai usar a palavra para tentar confundir o Senhor Jesus. O diabo está tentando o mundo também com a palavra. O diabo está tentando os homens também com a palavra. O diabo está tentando as mulheres também com a palavra. O diabo está tentando os moradores da terra também com a palavra. Agora o diabo tenta a segunda vez o Filho de Deus, usando as Escrituras, usando a palavra de Deus.
Mateus 4, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Mateus 4, versículo 6. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces com alguma pedra. Mateus 4, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus queridos, irmãos amados, esse mesmo texto sagrado também está no livro de Lucas, Lucas 4, versículo 9. O diabo levou a Jerusalém, colocou no pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo. Lucas 4, versículo 10. Pois está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Lucas 4, versículo 11. E que te sustenha nas mãos, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Aleluia! Lucas 4, 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Louvado, glorificado é o nome santo do Senhor. Ouvintes, o diabo levou o Senhor Jesus em cima do pináculo do templo em Jerusalém e disse: se tu és o Filho de Deus, te lança lá embaixo, porque aos seus anjos te sustentarão e o teu pé não tropeçará em nenhuma pedra. O diabo estava usando a Bíblia, o Salmo 91, versículo 11 e versículo 12, para tentar confundir, para tentar enganar o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então o diabo usou a Bíblia, o diabo usou o Salmo 91, a oração mais poderosa da Bíblia Sagrada. Então o diabo ele é astuto, o diabo ele tem as suas estratégias, o diabo ele tem as suas artimanhas. Então agora o diabo ele usou as Escrituras, então agora o diabo usou a Bíblia. Então agora o diabo usou, aleluia, o Salmo 91, usou a palavra para tentar enganar, para tentar confundir o Senhor Jesus. Salmo 91, versículo 11, aos teus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces alguma pedra. Meus queridos, irmãos amados, o diabo estava usando a Bíblia Sagrada para tentar enganar o Filho de Deus. O diabo usou a Bíblia para tentar enganar o Senhor. O diabo pega Jesus e leva lá em cima do pináculo do templo em Jerusalém. O pináculo do templo era uma marquise que ficava por fora do templo, e de cima daquela marquise se podia ver Jerusalém.
de 2, 3 quilômetros de distância, porque era alto. O templo estava na parte alta de Jerusalém. Se podia ver Jerusalém, aí por alguns quilômetros. Então o diabo leva Jesus lá em cima do pináculo do templo e disse para Jesus: se tu é o Filho de Deus, te lança lá embaixo, te joga lá embaixo, porque está escrito, o diabo usou a Bíblia, porque está escrito, os nossos anjos guardaram a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, aleluia, louvado, glorificado o nome santo do Senhor. O diabo usou a Bíblia, ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Meus queridos, irmãos amados, o diabo estava usando a Bíblia para tentar enganar o Filho de Deus. E a mesma coisa que vem acontecendo hoje no mundo, o diabo está enganando, o diabo está tentando os homens, o diabo está tentando as mulheres, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Eles estão com a Bíblia na mão, eles estão com a palavra de Deus nas mãos, aleluia, mas não respeita a palavra de Deus, mas não obedece a palavra de Deus, mas não tem temor da palavra de Deus, aleluia, estão com a Bíblia na mão, estão com a palavra de Deus nas mãos, e estão fazendo as coisas erradas, estão fazendo as coisas antibíblicas, aleluia, estão com as coisas, fazendo as coisas mudando a palavra de Deus, estão fazendo coisas erradas, estão com a Bíblia na mão, estão com a Escritura na mão, e o diabo está enganando, com a própria palavra, com a própria Bíblia. Ele não respeita a palavra, ele não obedece a palavra, ele não tem temor da palavra. Aí estão fazendo homem com homem. Isto é antibíblico, isto é obra do diabo, porque não pode ser de Deus. Deus fez homem para viver com a mulher e não para viver com outro homem. Estão casando mulher com mulher. Isso é antibíblico, isso é obra do diabo, porque não pode ser de Deus. Deus fez a mulher para viver com o homem e não para viver com outra mulher. Mas os diabos estão enganando. Eles estão com a Bíblia. Eles pregam a Bíblia. Estão com a Bíblia. Estão com as Escrituras. Estão com a palavra de Deus nas mãos. Mas não tem temor. Não respeita. Não obedece. O diabo está enganando. Aí está fazendo coisas antibíblicas, homem por homem, mulher com mulher. Isto é o diabo, isto é Satanás, isto é o demônio. O diabo tentou Jesus, o diabo usou a Bíblia para tentar enganar Jesus. E aí estão os homens, aí estão as mulheres, com a Bíblia, com a palavra, pregam, não respeita, não obedece, estão no erro, estão no pecado, estão no homossexualismo, estão no lesbianismo, estão no pecado, fazendo coisas erradas. Meus queridos, meus amados, escapa por tua vida, escapa por tua alma. Deus fez o homem para a mulher, Deus fez a mulher para o homem. Então obedeça a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz
No livro de Gênesis, disse o Senhor, Gênesis 2, versículo 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, faze uma adjuntora que lhe corresponda. Então Deus fez a mulher para o homem. A Bíblia de Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então Deus fez a mulher para ser a companheira do homem, para ser a mulher do homem, e não para ser companheira de outra mulher, e não para ser mulher de outra mulher. Isso é antibíblico, isso é errado. A mulher viver com outra mulher, isso está errado, isso é antibíblico, isso é obra do diabo. Deus fez a mulher para o homem, e não mulher para a mulher. Deus fez o homem para a mulher, e não homem para o homem. Isto é antibíblico, isto é obra do diabo. O homem viver com outro homem, está com a Bíblia, mas o diabo está enganando. O diabo usou a Bíblia para tentar enganar Jesus. Meus queridos, irmãos amados, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele fez o homem para a mulher, e a mulher para o homem. O diabo fez o homem sexualismo, o diabo fez a mulher lesbianismo, que é para o homem e a mulher viver em pecado contra Deus, que é para o diabo levar as almas deles para o inferno. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Levítico, disse o Senhor, aleluia, louvado e glorificado em nome santo do Senhor. Levítico 18, versículo 22, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação, é uma abominação. Deitar, que a Bíblia fala, é fazer relação sexual. Quando o homem faz relação sexual com outro homem, eles praticaram uma abominação, é um pecado abominável. Da mesma forma, a mulher, quando a mulher faz relação sexual com outra mulher, elas praticaram uma abominação. Então o diabo está enganando este povo, esta gente, com a própria Bíblia. Estão com a Bíblia nas mãos, estão com a palavra de Deus nas mãos, mas estão, aleluia, em pecado, fazendo as coisas erradas, praticando coisa abominável, aleluia. Então necessitam o arrependimento, necessitam a conversão, porque se não se arrependerem, serão condenados no último dia. Isso que o diabo quer. O diabo quer a alma do homem, o diabo quer a alma da mulher. Mas Deus quer salvar o homem, Deus quer salvar a mulher. Meus queridos, irmãos amados, o diabo queria enganar Jesus com a Bíblia. Veja quantas pessoas que estão com a Bíblia e estão todas pintadas, com a cara cheia de maquiagem, com os olhos pintados, as unhas pintadas, cabelo pintado, com brinco nas orelhas, com a boca pintada, estão tudo em pecado diante de Deus, na palavra de Deus, porque quando o homem e a mulher nasceram natural, nasceram limpos,
a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Gênesis, disse o Senhor, Gênesis 1, versículo 26, então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 27, assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou macho e fêmea, os criou. Então Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. O homem, a mulher, é a imagem e a semelhança de Deus. O homem nasceu natural, a mulher nasceu natural, mas hoje o homem e a mulher estão corrompidos com o mundo, estão tudo pintado, tudo artificial, uma mulher artificial toda pintada, um homem artificial todo pintado. Então você necessita, meu irmão, então você necessita, minha irmã, entregar a tua vida para Deus, aceitar Jesus como teu Salvador, para que o Senhor venha te perdoar, te libertar, te transformar e te salvar e te dar a vida eterna, porque o diabo está te enganando com esta cultura, com estas vaidades, com estas maquiagens. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O diabo está enganando os homens, as mulheres, com a Bíblia nas mãos. Eles estão com a Bíblia nas mãos e estão casando-se, se separando, casando, se separando. Quantas vezes eles querem e estão vivendo em adultério, porque o casamento é uma só vez. Quando o homem casa 2, 3 vezes, ele está em adultério. Casamento é uma só vez. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz no livro de Malaquias, a Bíblia diz, no livro de Malaquias, disse o Senhor, não é o pastor Nonato que está falando, é Deus. A Bíblia não é do pastor Nonato, as Escrituras Sagradas não é do pastor Nonato, o Evangelho não é do pastor Nonato, palavra de Deus, o Evangelho é de Deus. O pastor Nonato é só o vaso, é só o porta-voz, é só o mensageiro. Casamento é uma só vez. Só a morte separa um do outro. Quando homens casam e separa, casa e separa, casa e separa, ele está em adultério, vivendo em pecado contra Deus. É isso que o diabo está fazendo, enganando os moradores da terra, tentando os moradores da terra. A Bíblia diz em Malaquias 2,16, Deus está falando, eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuida de vós mesmo e não sejas desleais. O Senhor odeia, o Senhor abomina, o Senhor, ele aborrece o divórcio. É Deus que fala, eu odeio, eu aborreço, eu abomino. É Deus que odeia, é Deus que aborrece, é Deus que abomina o divórcio. É Deus que está falando. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, não. Eu estou pregando a palavra de Deus, não é a palavra de homem, não. Não é palavra de mulher, não. Estou pregando a palavra de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que te deu vida, o Deus que te trouxe ao mundo, o
o Deus que te dá o oxigênio para tu respirar, água para tu beber, pão para tu comer, comida para tu comer, veste para tu vestir, calçado para tu calçar, saúde para trabalhar. É Deus que está falando contigo, meu irmão. Não endureça o teu coração quando ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus que fala conosco. O Senhor ele odeia, o Senhor ele abomina o divórcio. O divórcio é coisa abominável. A Bíblia diz em Marcos, disse o Senhor Jesus, Marcos 10, versículo 9, portanto, o que Deus ajuntou, não separe homem. Ninguém pode separar um casamento, um matrimônio, ninguém, só a morte. Disse Jesus e Paulo disse também que sua morte separa um do outro. A Bíblia diz em Lucas, disse o Senhor Jesus, Lucas 16, 18, qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Qualquer, disse Jesus, qualquer, seja crente ou não crente. Jesus está falando qualquer, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Irmãos queridos, irmãos amados, milhões de almas em todo o mundo, o diabo está enganando. Estão com a Bíblia nas mãos, estão pregando, estão no altar, mas estão em adultério, disse o Senhor Jesus. Não, pastor, não late não. É Jesus que está falando que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E quem casa com a mulher repudiada pelo marido, adultera também. Veja quantos e quantos homens que deixou a mulher e vive com outra mulher. Está em adultério ou não está? Ele está falando não, pastor Lulato. Ele está falando de Jesus. Ele está falando da Bíblia. E a palavra de Deus. Veja quantas mulheres que deixou o marido e vive com outro homem. Está em adultério ou não está? Não é o pastor Lulato que está falando, é a Bíblia. É Jesus. O diabo queria enganar o Senhor com a palavra. E o Senhor repreendeu o diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o Senhor, ele lembrou da palavra que Deus falou para o povo de Israel, através de Moisés, Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste massa. Mas, querido, o diabo havia colocado a pressão no povo de Israel, para o povo murmurar de Moisés e do Senhor. Então o povo murmurou.
Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste Massa. Então o povo havia tentado Deus. Deuteronômio 17, Êxodo 17, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não, meus queridos, irmãos amados. Foi o diabo, foi Satanás, que colocou pressão no povo, o povo de Israel, para o povo tentar o Senhor, para o povo tentar Moisés, para o povo murmurar, para o povo contender, e o povo contendeu. O diabo colocou pressão no povo, houve uma contenda no meio do povo, houve uma murmuração no meio do povo de Israel. Quem era que estava por trás disso? Era o diabo, era o Satanás, que estava tentando o povo. Aleluia! Por isso o Senhor repreende o diabo. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Meus queridos, irmãos amados, o diabo tentou a primeira vez, não deu certo. Ele tentou a segunda vez, não deu certo. Agora, o diabo, ele não se conforma, ele tenta o Senhor Jesus pela terceira vez. Agora, o diabo, ele vai apresentar o mundo, ele vai apresentar riquezas, ele vai apresentar glórias, ele vai apresentar poder para tentar enganar Jesus. Aqui está o maior perigo, que já tirou muita gente dos caminhos do Senhor, por causa da ganância, por causa do desespero pelo dinheiro, o desespero pelo poder. Então, são estratégias do diabo para tentar enganar. Então, o diabo tenta Jesus pela terceira vez. Mateus 4:8, levou novamente o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Mateus 4, versículo 9, ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, versículo 10. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Meus queridos, irmãos amados, Mateus 4:11. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Esta passagem bíblica também está escrito no livro de Lucas 4, versículo 5. O diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Lucas 4, versículo 6. Disse-lhe o diabo: dá-te em toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quero, a quem eu quiser. Lucas 4, versículo 7. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Lucas 4, versículo 8. Respondeu-lhe: está escrito, adorará. Jesus respondeu: está escrito,
adorará ao Senhor teu Deus, e só Ele servirás. Meus queridos, irmãos amados, o diabo, ele apresentou o mundo, ele apresentou riquezas, ele apresentou glórias, ele apresentou poder para o Senhor Jesus e adorar. O diabo pega Jesus, leva lá em cima do alto monte, em Jerusalém, e mostrou todo o mundo, toda a sua glória, mostrou todas as riquezas, mostrou todo o poder, e disse: tu está vendo, Jesus? Tu está vendo todo este mundo? Tu está vendo toda esta glória? Tu está vendo todo este poder? Tu está vendo todas estas riquezas? Tu está vendo todos esses tesouros? Tudo é meu, tudo me pertence, tudo a mim foi entregue. Eu dou para quem eu quero, eu dou para quem eu quiser, e tudo eu te darei, se tu se prestar e me adorar. Aleluia! Irmãos queridos, o diabo queria que Jesus lhe adorasse. É tudo que o diabo quer. É que o homem adore ele, é que a mulher adora ele, é tudo que o diabo quer, é que o homem lhe obedeça, que a mulher lhe obedeça, que o homem faça a sua vontade, que a mulher faça a sua vontade. O diabo queria que Jesus lhe obedecesse, lhe adorasse, lhe servisse. O diabo ele só quer enganar. Aleluia! O diabo só quer enganar. Ele promete riquezas, mas depois ele cobra a fatura. O diabo dá com a mão e tira com a outra. O diabo dá riqueza, dá tesouros, mas depois ele cobra a fatura. E essa fatura é a alma. O diabo quer a tua alma, meu irmão. O diabo quer a tua alma, minha irmã. O diabo oferece vantagem para o homem, ele oferece riqueza para o homem. O diabo, aleluia, ele dá com a mão e tira com a outra. Ele dá riqueza e cobra depois a fatura, e essa fatura é a alma do homem. A Bíblia diz em Marcos, disse o Senhor Jesus, Marcos 8:36, que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O que vai adiantar o homem? Ganhar tanta riqueza, ganhar tanta glória, ganhar tanto poder, ganhar tanto dinheiro e perder a sua alma. Da mesma forma, a mulher, do que vai adiantar? A mulher ganha tanta glória, ganha tanta fama, ganha tanto poder, ganha tanto dinheiro, e perder a sua vida, e perder a sua alma, não vai adiantar nada. Aleluia! A Bíblia diz, 1 Timóteo, disse Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6, versículo 8, tendo porém sustento e do que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, versículo 9, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. 1 Timóteo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí está o desespero pelo dinheiro, o desespero pela riqueza, o desespero pelo poder, foi levado muito ao desespero. É o caso de Judas Iscariote, que era presbítero,
que era tesoureiro do Senhor, traiu o Senhor por 30 moedas de prata, o preço de um escravo no tempo da lei. É o caso de Ananias e Safira, que esconderam a metade do preço da propriedade, porque o diabo lhe enganou, como enganou Judas. A Bíblia diz em Mateus 27, versículo 3, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Mateus 27, versículo 4, dizendo: porque traindo o sangue inocente, eles porém responderam: que nos importa, isto é contigo. Mateus 27, versículo 5, então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar Mascaribo, irmão amado. Olha o desespero de Judas Iscariote, que era o presbítero da igreja, presbítero do Senhor, tesoureiro, era da confiança, guardava o tesouro, estava com o tesouro na mão. O desespero traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí depois, quando ele percebeu que ele ainda estava condenado à crucificação, preso, ia ter que morrer na cruz, aí Judas ficou desesperado, voltou lá aos anciãos, aos sacerdotes, e disse: me arrependo por ter traído o sangue inocente. Eles disseram: isso é contigo, isso é problema teu. Aí Judas, desesperado, pega as moedas, joga fora e vai tirar sua vida, vai se enforcar. Está vendo? Desespero. Está vendo o que o diabo faz? O diabo dá com a mão e tira com a outra. O diabo dá riqueza, depois ele cobra a fatura. O diabo enganou. Ananias e Safira. Ananias e Safira morreram. Por quê? Porque o diabo lhe enganou. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, Atos 5, versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo, retendo a parte do preço da propriedade? Atos 5, versículo 4, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o Espírito Santo é Deus, porque Ananias estava mentindo. Então o Espírito Santo é Deus. Atos 5:5. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou-se. Um grande temor caiu sobre todos os que isto ouviram. Atos 5, versículo 6. Levantando-se os jovens, cobriram o rosto e transportando para fora, o sepultaram. Aí está Ananias e Safira, sua mulher, venderam uma das suas propriedades e se combinaram para mentir ao apóstolo Pedro, dizendo que tinha vendido a propriedade por outro preço. O diabo enganou Ananias e Safira, porque a mentira é obra do diabo, é o diabo que é mentiroso. A Bíblia Sagrada diz, no livro de João, diz o Senhor Jesus, João 8,44, vós pertencem ao vosso pai, o diabo, e queres executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, ou não há verdade nele. Quando ele próprio profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso, o pai da mentira, então dado é mentiroso. Então ele enganou Ananias, e enganou Safira. Ananias morreu, e Safira vai morrer também. Atos 5, versículo 7, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo
o que havia acontecido. Atos 5:8, perguntou-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: sim. Portanto, Atos 5:9, então Pedro lhe disse: por que é que entre vós combinaram para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os cegos que sepultaram o teu marido e também te levarão. Atos 5:10, imediatamente ela caiu aos seus pés e a esperou. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Atos 5:11, houve grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Meus queridos, irmãos amados, aleluia, é tudo o que está faltando, é o temor de Deus no coração do homem, é o que está faltando, é o temor de Deus no coração da mulher. Ananias e Safira, eles morreram porque usaram de engano, usaram de mentira. Isso aconteceu na igreja primitiva, em Jerusalém, no princípio da igreja. Ananias e Safira eram dois membros, eram dois obreiros da igreja primitiva. Eles usaram de engano, eles mentiram e eles morreram. E é o que está acontecendo no mundo. Os crentes estão morrendo, os crentes estão se atropelando, os crentes estão se arrebentando, porque estão mentindo, porque estão usando de engano, porque estão fazendo coisa errada. Meus queridos, irmãos amados, aleluia, tu tem que ter temor de Deus no teu coração. Você precisa ter o temor de Deus na tua vida. Aí estão os homens e as mulheres corrompidos com o mundo, corrompidos com o pecado, estão cheios de maquiagem, estão cheios de vaidade, estão tudo pintado, estão se divorciando, se separando e casando, vivendo em adultério, porque o casamento é uma só vez, só a morte separa um do outro. Quando o homem casa e separa e casa, ele está em adultério. Quando a mulher casa e separa e casa, ele está em adultério, porque sua morte separa um do outro. Aí está o diabo tentando os homens, tentando as mulheres, tentando os moradores da terra. Meus queridos, meus amados, Jesus é venceu, o diabo, Jesus venceu Satanás, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aí estão os homens sendo tentados, aí estão os homens fazendo relação homem com homem, está o diabo que está tentando. Aí estão as mulheres fazendo relação mulher com mulher, está o diabo que está tentando, porque Deus fez o homem, foi para a mulher, e a mulher para o homem, mas o diabo está investindo as coisas. Os homens estão vivendo homem com homem, as mulheres estão vivendo mulher com mulher. Isso é o diabo, isso é Satanás que está enganando, que está seduzindo, que está iludindo os moradores da terra. Olha aqui, estou pregando, se apresentando o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem todo o poder no céu e na terra para perdoar o teu pecado, para libertar a tua vida, transformar a tua vida. Você tem que crer, meu irmão, você tem que crer, minha irmã, na palavra do Senhor. Você tem que crer na Bíblia Sagrada. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, para que eu seja vencedor, para que a minha irmã seja vencedora, para que meu irmão seja vencedor. Jesus te ama, meu irmão, Jesus te ama, minha irmã. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Vamos neste momento fazer uma palavra de oração. Vamos orar, vamos fazer uma palavra de oração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Aí está, Senhor, a tua palavra, Senhor, que foi pregada, Senhor, aqui agora, Senhor,
sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira, sem engano. Senhor, aí está a tua palavra, ó Deus Santo e Poderoso. Oro neste momento e apresenta este homem, e apresenta esta mulher, e apresenta os moradores da terra, e apresenta todo este mundo. Para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão, meu Senhor, ó Deus Santo e Poderoso. Entra com justiça agora, entra com providência agora, entra com milagre agora, entra com libertação agora, entra com transformação agora, vai transformando, vai resgatando, vai salvando este pai de família, esta mãe de família, a vida deste jovem, a vida desta jovem, a vida deste homem, a vida desta mulher. Ó Deus Santo e Poderoso, é no poder da tua palavra, é no poder do teu nome, é no poder do teu sangue, é no poder do evangelho, do reino de Deus, que repreenda agora esses demônios, que repreenda agora estas obras do diabo. Caia por terra agora toda legião do inferno, caia por terra agora toda obra do diabo, pega por força agora, sai da vida deste homem agora, sai da vida desta mulher agora, vai embora demônio, vai embora espírito imundo, vai embora espírito mau, demônio que está enganando este homem, que está enganando esta mulher, demônio que está oprimindo a vida deste homem, a vida desta mulher, em nome de Jesus Cristo. Isso repreenda agora, pega para força agora, caia por terra agora, caia desse corpo, vai embora de uma vez por todas e não volte mais. Satanás, esta vida não é tua, esta vida não te pertence. Satanás, esta vida é propriedade divina, ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Vai embora, diabo, vai embora, demônio, vai embora, Satanás, demônio do crime, demônio da droga, demônio do vício, demônio do adultério, demônio da idolatria, demônio da fornicação, demônio da prostituição, demônio da bruxaria, demônio da maçonaria, demônio da feitiçaria, demônio da maldade. Sai da vida deste homem agora, pelo poder do nome do sangue de Jesus Cristo. Sai da vida desta mulher agora, pelo poder do nome do sangue de Jesus Cristo. O Senhor te repreende, espírito imundo, o Senhor te repreende, espírito mau. Senhor, vai repreendendo as enfermidades. Meu Deus, cura este homem agora, meu Deus, cura esta mulher agora, no poder da palavra. A palavra do Senhor foi pregada, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira, sem engano. Meu Deus, cura este homem agora, meu Deus, sara este homem agora, cura esta mulher agora, sara esta mulher agora, liberta este homem agora, liberta esta mulher agora. Meu Deus, queima este câncer, meu Deus, queima esta diabetes, meu Deus, queima este vírus do HIV, queima esta obra do diabo, queima esta fraqueza, queima esse desânimo, queima, meu Pai, vai queimando, queima, Jesus, queima esta hemorragia, vai queimando, Senhor, vai queimando, queima toda classe de enfermidade, queima todo tipo de enfermidade, queima todo mal que oprime, queima todo mal que atormenta, vai queimando, Jesus, agora, vai queimando, vai destruindo, vai desfazendo as obras do diabo, as obras de Satanás, contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher. Vai embora, Satanás, vai embora, demônio, sai, demônio da paralisia, demônio do derrame, demônio da cegueira, saia desse corpo agora, demônio do tabaco, da droga, do vício, demônio do levianismo, demônio do homossexualismo, toda obra do diabo, toda obra do inferno, pega a tua força agora, sai desse corpo, sai desta vida, sai desta casa, sai deste lar, sai desta família. Senhor, cobre este povo com teu sangue, Jesus, liberta este povo, transforma este povo, prepara esta gente para o grande batismo, para o cumprimento da justiça divina. E Deus, prepara esta gente para o dia do arrebatamento, para o dia da eternidade, para o dia da salvação. Senhor, toca nos ouvintes, visita os ouvintes, onde estiverem, vai tocando, levanta do leito, levanta do UTI, levanta da cadeira de roda, levanta da rede, levanta da cama,
Santo de Deus, em nome do Senhor, Deus Santo e Poderoso, em ti de graça e te agradeço pelos santos livramentos, ó Deus Santo e Poderoso, me levanta nesta terra para fazer, meu Pai, a tua obra, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme o teu poder, conforme a tua palavra, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja salvação de almas e vida para o reino de Deus, meu Pai. Senhor, me levanta na palavra, me levanta na libertação, me levanta nos milagres, me levanta nos prodígios, me levanta nas maravilhas, leva, meu Pai, nas tuas mãos, conforme o teu querer e conforme a tua vontade, para a glória do teu nome, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus, Senhor. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe. Muito bem, queridos e amados irmãos, vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora nós vamos fazer a oração de confissão. Agora você vai confessar, você vai aceitar Jesus como Salvador da tua alma. Você vai repetir as palavras que fala o pastor Donato e Deus vai te honrar e te abençoar. Vamos lá, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos, milhões e milhões de ouvintes em toda a terra, vamos, confesse Jesus como teu Salvador, porque se você não confessar Jesus, não aceitar Jesus como Salvador da tua alma, o diabo vai te matar. É Jesus que está falando, São João 10, versículo 10. Jesus está dizendo, o ladrão, quem é o ladrão? É o diabo. O ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Jesus falando, eu vim para que vós tenha a vida e vida com abundância. Milhões e milhões de ouvintes, aceite Jesus agora, senão o diabo vai te matar e você não é mais inocente. Vamos lá, meus presentes ouvintes, confessa comigo agora, repete as palavras que o pastor Donato vai falar. Fala, Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou reconciliando, te aceitando como Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa agora os meus pecados, me liberta, me transforma, me prepara para o dia da eternidade, da salvação e a vida eterna no Senhor. E eu prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir em televisão a imagem da besta,
que Satanás está enganando os moradores da terra. Aí está, meus queridos, meus amados, irmãos ouvintes, você que confessou Jesus, que aceitou Jesus, que ouviu a mensagem, que recebeu a palavra de Deus, agora você vai fazer uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus é Amor. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus é Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar, no centro de Manaus. Temos cultos todos os dias, diariamente, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a nossa vitória. Também nós temos igreja pentecostal Deus em Amor em todos os bairros da grande Manaus, em todo o estado do Amazonas, em todo o Brasil e para mais de 150 países do mundo. Procure ouvinte, porque uma das igrejas pentecostal Deus em Amor, e passe a congregar e prepare a sua vida, porque Jesus está voltando e você não é mais inocente. Deus o abençoe. Falou com todos vocês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Fique todos na doce paz de nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo.